Paz do nosso Senhor Jesus. Feliz sábado para você. É Mateus 24:14, não é o verso 19, não é? Porque não tem nada a ver com as grávidas, não é? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho de todas as nações. E então virá o fim. Sim, queridos. Nós estamos contentes por podermos ter iniciado esta semana ontem, semana de oração. Hoje à tarde, nós vamos estar aqui, aliás, hoje à noite, às 8 horas, não é? 8 horas hoje à noite. Vamos ter a palestra, profecia. Amanhã, às 9 da manhã, a convite que nos fizeram de irmãos que estão vindo de outra cidade, vai ser direcionado especificamente para não adventistas. Mas eu vou repetir bastante do tema de hoje, eu vou repetir amanhã de novo. Esse tema que vocês vão assistir agora. Todos estão convidados, mas o programa da noite acontece às 6 da tarde, não é? Amanhã, às 6 da tarde. Vocês não se percam nos horários. Hoje, às 8 da noite, é a palestra da profecia. Amanhã, às 9 da manhã, é para amigos que você está trazendo, pode trazer à noite também. Mas tem o irmão Ricardo, que perguntou se podíamos fazer às 9 da manhã para trazer pessoas amigas da igreja adventista, mas não são membros da igreja, então vamos ter essa sessão das 9 da manhã até 1 da tarde, é um seminário, um mini seminário sobre as profecias de Daniel e Apocalipse, não é só Apocalipse, Daniel e Apocalipse. E então, domingo à noite, às 6 da tarde, que não é à noite, ainda é dia, não é? Às 6 da tarde, tá ok? No sábado que vem, na sexta-feira que vem, repete-se novamente, no sábado que vem novamente, e domingo de manhã, no outro domingo, o encontro de casais, e também é um mini encontro de casais, tá certo? Nós vamos fazer algumas palestras para os casais no outro domingo de manhã. E à noite também, aliás, às 6 da tarde, no outro domingo também, quando será a última palestra. Esta é uma semana de 8 palestras que nós preparamos, já fizemos em muitas capitais, já fizemos em Manaus, já fizemos em Fortaleza, já fizemos em Curitiba, já fizemos em Goiânia, já fizemos em Miami, já fizemos em Londres, muitos outros lugares fizemos. E ela está gravada. Esse é o vídeo, esse é um DVD da semana de oração, Passos de um Deus que está voltando. Você pode ter esse DVD hoje à noite, depois do pôr do sol, vai estar à disposição ali, a minha esposa vai estar expondo, não somente o DVD, mas também os 3 livros de Apocalipse. Nós temos 3 livros publicados em Apocalipse e 2 em Daniel. São 5 volumes, então, são 2 de Daniel e 3 de Apocalipse. Sendo que o de Daniel ainda estão em CD book, ou seja, para ler no computador, ainda não foi impresso como o do Apocalipse. Mas este DVD com as palestras, você pode também ter para passar para outros, para que outros possam assistir e que você possa assistir quando você quiser. Qualquer das mensagens que nós vamos estar apresentando aqui, hoje, fizemos ontem, todas elas estão aqui, tá ok? Hoje nós vamos estudar com você sobre o decreto dominical da Blue Law. Oremos ao Senhor, vamos fechar os olhos para a oração. Pai querido, obrigado porque estamos na Tua presença. Pedimos que em nome de Jesus o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Vem, querido Espírito Santo, possuindo a nossa mente, agindo na nossa mente, dando-nos luz do céu para entendermos a profecia da Bíblia e nos prepararmos para a volta do nosso querido Salvador Jesus. Derrama o Espírito Santo, Pai querido, em nome de Jesus, sobre todos os que aqui estão. Manifesta-te entre nós nesta hora. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. O que é da Blue Law? Blue Law é a lei azul. Todas as leis dominicais publicadas ou editadas nos Estados Unidos recebem esse nome, da Blue Law. Se você procurar na internet sobre decreto dominical, talvez você não encontre muita coisa, mas se você procurar da Blue Law, você vai encontrar muita coisa, porque Blue Law
é a lei dominical porque era escrita em papel azul. Todas as leis dominicais nos Estados Unidos são escritas em papel azul. Existe pelo menos 49 estados que têm Blue Law nos Estados Unidos. Só existem 50 estados. Lembrem-se que os Estados Unidos possuem 50 estados, 49 deles têm Blue Law. 49 deles têm leis dominicais. As leis dominicais nos 49 estados americanos são diferentes de um estado para o outro. Por exemplo, existem estados americanos em que a lei dominical somente proíbe vender bebidas aos domingos. É uma lei simples. Outros estados proíbem vender carros aos domingos. Outros estados proíbem esportes aos domingos. Mas existem 2 estados lá nos Estados Unidos, que é o estado de Connecticut e é o estado da Virgínia. Esses 2 estados têm pena de morte para quem trabalha no domingo. A lei da Virgínia, que foi a primeira lei dominical feita nos Estados Unidos em 1610. Em que ano? 1610. Lembre-se que o navio Mayflower, trazendo os peregrinos da Europa para os Estados Unidos, ele veio em 1620. Mas 10 anos antes já existia a lei dominical nos Estados Unidos, lá na Virgínia. E ela é dura, ela dizia assim: aquele que for encontrado trabalhando domingo vai ser privado das provisões dos alimentos por 1 semana. Ou seja, se um pai de família fosse achado trabalhando domingo, ele teria que ficar sem receber, sem poder comprar alimento, receber alimento por 1 semana para toda a família. A segunda vez em que ele fosse achado trabalhando domingo, ele, além de perder as provisões por mais 1 semana, ele seria chicoteado também. E a terceira vez em que fosse achado trabalhando domingo, ele seria morto. Essa é a lei dominical da Virgínia e também de Connecticut. Mas, queridos, estas leis estão em estado latente, elas existem, mas não estão sendo enforçadas, não estão sendo aplicadas, mas elas existem. É fácil entender como é que a lei dominical nos Estados Unidos vai funcionar, porque elas já existem. Aqui nós temos o grande selo dos Estados Unidos. O grande selo dos Estados Unidos está na nota de dólar. Se você tem $1, ela está atrás da nota de $1. Tem aí o grande selo dos Estados Unidos com esta pirâmide inacabada. A pirâmide inacabada, ela só vai ser completada, ou seja, terminada, quando for implantado no mundo a nova ordem mundial. Vocês podem ler, bem ao pé da pirâmide, tem uma frase em latim, podem ler comigo? Novus ordo seclorum. Novus ordo seclorum quer dizer nova ordem mundial. Este é o sonho dos Estados Unidos, mas antes de ser o sonho dos Estados Unidos, porque só em 1782, lembre-se que os Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos foi em 1776. Em 1782, os Estados Unidos, o Congresso americano, escolheu este como sendo o grande selo dos Estados Unidos. E este é o sonho dos Estados Unidos, nova ordem mundial, novus ordo seclorum. Em 1935 é que entrou para a nota de dólar. Quando? 1935 passou para a nota de dólar. Hoje todas as notas de $1 têm este grande selo na parte de trás. E o sonho dos Estados Unidos é a nova ordem mundial, mas este sonho é o sonho do Illuminati, é o sonho dos jesuítas, é o sonho do Vaticano. Nova ordem mundial é o sonho do Vaticano. Passou para o mundo através da maçonaria, porque o sonho da maçonaria é a nova ordem mundial. O Illuminati está escondido dentro da maçonaria, e então o sonho deles é nova ordem mundial, e tornou-se o sonho dos Estados Unidos da América do Norte. Pastor, mas o senhor tem certeza do que está falando? Este selo dos Estados Unidos também é o selo da maçonaria. Este também é o selo do Illuminati. Como é que o selo dos Estados Unidos é o mesmo selo do Illuminati, é o mesmo selo da maçonaria? Queridos, existe um complô mundial para estabelecer o quê? A nova ordem mundial. O primeiro presidente americano que começou a falar da nova ordem mundial foi o presidente George Bush pai.
Depois de George Bush pai começaram a falar abertamente da nova ordem mundial, outros começaram a falar da nova ordem mundial também. Mas, queridos, este é um sonho que vai se tornar realidade. A nova ordem mundial é um novo sistema de governo proposto pelo Illuminati, pelos maçons, pelos Estados Unidos e pelo Vaticano. Todos esses poderes estão trabalhando para a implantação da nova ordem mundial. Por isso, a velha ordem mundial, que é o sistema de governo que existe atualmente no mundo, está sendo enfraquecida, esta velha ordem mundial. Quanto pior, não é? O pior que ficar o governo dos países atualmente, o pior que ficar o sistema do mundo, da vida no mundo, melhor para o Illuminati. Quanto mais desgraça acontecer, melhor para o Illuminati, melhor para os maçons, melhor para os Estados Unidos, melhor para o Vaticano, porque eles querem que a humanidade se decepcione com a velha ordem mundial. Eles querem que a humanidade clame, deseje e peça uma nova ordem mundial. E então eles vão chegar com o plano montadinho, feito como sendo uma resposta ao pedido da população. E vocês no Japão estão sofrendo mais do que qualquer outro país. Mas vocês não estão sofrendo à toa, vocês não estão sofrendo por acaso. Não. Nada acontece por acaso, meu irmão. Guerras não acontecem por acaso. Terremotos não acontecem por acaso. Maremotos não acontecem por acaso. Existem planos para abalar as estruturas do mundo atual, para que se crie caos mundial, caos econômico, caos moral, para que o mundo clame por uma nova ordem mundial. Por isso, meus queridos, a nova ordem mundial é o sonho que está sendo implantado gradualmente. Gradualmente. Queiramos ou não, isso vai acontecer. Você aceite ou não, isso vai acontecer. Há 100 anos atrás, foi escrito um livro, Os Protocolos dos Sábios de Sião. Não sei se alguém aqui já leu esse livro. Os Protocolos dos Sábios de Sião. Eu já o li, eu tenho. É um livro que não se encontra nas livrarias. Lá é um livro do Illuminati. E esse livro, a palavra terrorismo, é uma palavra-chave na implantação da nova ordem mundial. Vocês já perceberam quanto terrorismo existe? O terrorismo é um ato planejado, pensado, não pelos árabes, não pelo Bin Laden, mas pelo Illuminati. E lembre-se que o Illuminati é controlado pelos jesuítas. Terrorismo é uma palavra-chave na implantação da nova ordem mundial. Não pensem que as 2 torres gêmeas que caíram nos Estados Unidos, caíram por acaso. Aquilo não caiu pelos aviões que atingiram a torre. Basta você ver como caiu, você vê que não foi quando o avião bateu que caiu. Foi uma implosão. Implosão. Quem já assistiu implosão de prédio sabe como funciona. É uma verdadeira implosão. Queridos, o terrorismo não acontece por acaso. Eu tenho em casa o Illuminati Game. O Illuminati Game é um jogo de cartas de 100 cartas. Você já viram um baralho, não é? Não é baralho, mas é parecido com um baralho. É um jogo de 100 cartas, só que chamado Illuminati Game. Foi lançado no mundo em 1990. 1990 foi lançado. Se você quiser, você pode entrar no eBay e comprar um, porque você vai encontrar gente antiga que tenha, e você vai pagar lá $100 para comprar um joguinho desse, que são 100 cartas. Essas cartas têm os projetos do Illuminati, lançado através do Illuminati Game em 1990. Você vai escolhendo das 100 cartas, você pode escolher 20, 30 cartas de coisas que já aconteceram. E outras dezenas de cartas de coisas que ainda não aconteceram, mas que vão acontecer, porque é o projeto do Illuminati. Uma carta é o Twin Towers, são as 2 torres gêmeas sendo explodidas no topo. 1990, quando foi o ataque às torres?
2001. Quando é que foi feito o Illuminati Game? 1990. Como é que eles já sabiam que as duas torres iam ser atingidas no topo? A outra carta do Illuminati Game é o Pentágono sendo explodido. Pentágono sendo explodido. Outra carta do Illuminati Game é o Federal Reserve Bank. Outra carta é o Banco Central do Brasil. Outra carta, pasmem, outra carta é o Japão sendo sacudido e destruído. Como é que o senhor sabe que é o Japão? Porque a torre, não tem em Tóquio uma torre alta com um relógio, igualzinho. Queridos, nada acontece no mundo por acaso. Guerras são planejadas. Tragédias são planejadas. Vírus são planejados. Epidemias são planejadas. O antivírus, as vacinas são planejadas. Assim como você no seu computador é atacado por vírus, mas existe uma indústria de vírus e existe uma indústria de antivírus. Tudo é planejado. Nada acontece por acaso. Satanás está levando o mundo para implantar aqui a nova ordem mundial. E na nova ordem mundial, realmente é um sonho profético. Está na Bíblia, em Apocalipse capítulo 13. Quando você abre a Bíblia em Apocalipse 13, você vê ali nova ordem mundial. Duas potências no Apocalipse capítulo 13, a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Esses dois poderes se unindo para dominar quem? O mundo. O mundo vai ser dominado por essas duas potências. Uma potência religiosa mundial e uma potência militar mundial. E todos têm que se curvar diante dessas duas potências, ou então será eliminado do mapa. Existe um tripé para implantar a nova ordem mundial. O tripé, isso aqui é um tripé, não é? Se você não sabe o que é um tripé, está aqui. Aqui está um tripé. O tripé para a implantação da nova ordem mundial é composto, primeiro, governo mundial. Mas pastor, como é que o governo vai ser implantado o governo mundial? Através de quê? 10 supernações. 10 supernações. O mundo hoje é reconhecido, os países reconhecidos pela ONU, Organização das Nações Unidas, são 195 países, reconhecidos oficialmente. Mas na nova ordem mundial não tem 200 países, nem 195, nem 100 países. Na nova ordem mundial só existirão quantos países? 10. 10 supernações. E o Japão é uma delas. O Japão é a nação número 3. Queridos, nova ordem mundial. Qual é o outro tripé da nova ordem mundial? Economia mundial. E como é que o plano, o Illuminati, trabalha para a implantação da economia mundial? Usando o quê? Os bancos centrais. Vocês têm banco central? Tem banco central do Japão. Quando é que ele foi fundado? Quando é que ele foi implantado? 1949, depois da guerra. O que mais? Qual é outro tripé da nova ordem mundial? Religião mundial. Como é que a religião mundial vai ser implantada no mundo? Através do ecumenismo. O ecumenismo, Concílio Mundial das Igrejas. Entre no Concílio Mundial das Igrejas, vai lá no site. Se você quer conhecer o que todo mundo conhece, não precisa pesquisar nada, e você não precisa ler muito a Bíblia. Leia um pouquinho a Bíblia, e pesquise um pouquinho, aí você vai saber o que todo mundo sabe. Agora, se você quer saber mais do que o que todo mundo sabe, você quer conhecer verdades que estão enterradas, você tem que cavar fundo. Tem que cavar. Entra na internet. A internet não é coisa boa, mas tem coisa boa lá também. Você pode pesquisar. Você vai encontrar, então, a história do Concílio Mundial das Igrejas, ver todas as igrejas que fazem parte do Concílio Mundial das Igrejas e que estão trabalhando para quê?
para a implantação da religião mundial, meus queridos. O ecumenismo é uma estrada de mão única que levará todos para onde? Roma. O ecumenismo leva o mundo aos pés do Vaticano. O Illuminati publicou o plano das 10 supernações no ano de 1974. Você pode estar perguntando, mas pastor, eles dizem tudo o que vão fazer? Eles têm que falar o que vão fazer. Porque Deus também tem que falar o que Ele vai fazer. Deus não faz nada sem falar antes. Vocês já leram aquele verso na Bíblia que diz: Deus não fará nada sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus faz alguma coisa sem revelar o que Ele vai fazer? Sim ou não? Não. Ele tem que revelar. Isso vale para Deus, vale para Satanás também. No conflito entre o bem e o mal, a lei vale para os dois lados. Satanás tem que revelar os planos dele. Como é que ele vai implantar a nova ordem mundial? Ele tem que escrever, ele tem que revelar isso ao mundo. Só que o mundo não acredita. As pessoas não acreditam. Em 1974 foi escrito esse livro pelo Illuminati, Mankind at the Turning Point. A humanidade no ponto da virada. E o que eles apresentam neste livro? Em 1974, eles apresentam as 10 supernações em que o mundo vai ser dividido. Nação número 1, Estados Unidos da América do Norte, México e Canadá. Esses 3 países se unem formando a grande União Norte-Americana. Qual vai ser a moeda? Não o dólar, mas o amero. Amero é a nova moeda da nova grande União Norte-Americana. O dólar vai desaparecendo pouco a pouco, desvalorizado, até que vai cair no descrédito e vai ser marginalizado. Ninguém mais vai querer o dólar com o tempo, porque a moeda da nova ordem mundial, da nação, supernação número 1, vai ser Amero. Esse é o nome. Vejam a nação número 2, supernação número 2, é a União Europeia. Lembrem-se, queridos, que em 1993, quando é que foi escrito o livro? Hein? 1974. Em 1993, o governo Clinton, o Congresso americano, votou a NAFTA. NAFTA é a União Norte-Americana, unindo México, Canadá e Estados Unidos. 1993. E quando é que foi votado a União Europeia, a Comunidade Europeia? 1993 também. Em 1993, pesquise na internet, entre na internet. Quando eu faço essas palestras, as pessoas saem cegas assim, vão para a internet e pesquisam. No outro dia eles chegam, pastor, é verdade? Lógico que é verdade. Eu não vim aqui para falar de mentiras. Eu ia gastar 17 horas para chegar aqui para falar mentira, irmãos. Para quê? Estamos pregando o que está acontecendo no mundo e é cumprimento da profecia. Quando Jesus Cristo voltar, o mundo vai estar dividido em quantas nações, irmãos? Lembram-se a estátua de Nabucodonosor? A estátua que ele viu no sonho, cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro, pés em par de ferro, em par de barro, e apareceu a pedra, atingiu a estátua na cabeça? Não, não atingiu na cabeça, atingiu aonde? Nos pés. Então a pedra aparece no tempo dos pés. Mas os pés são representados ali por 10 dedos. Quantas nações existirão no mundo quando a pedra descer do céu com poder e glória? 10 supernações. Isso é Bíblia, isso é profecia. Agora, meu querido amigo, Satanás já revelou os planos dele através deste livro. A humanidade no ponto da virada. A nação número 3, estão vendo aqui a nação número 3? O Japão. O Japão é uma supernação sozinho. Pequenininho, mas poderoso. Pequenininho, mas poderoso. Comanda a tecnologia do mundo. Agora, queridos, qual é a nação número 4? Estão vendo aqui a África do Sul e a Austrália? É a supernação número 4. Qual é a nação número 6? Qual é a supernação número 6? Brasil e toda a América Latina.
lembrem-se, em todas estas supernações tem um cabeça, tem um líder. Quem é o líder da nação número 1? Estados Unidos. Quem é o líder da nação número 2? Inglaterra. Inglaterra é o líder da nação número 2. Quem é o líder da nação número 6? Brasil. Brasil. Queridos, mas o Brasil não podia ser do jeito que ia, né? Do jeito que ia não podia ser. Então agora o Banco Mundial investiu dinheiro no Brasil, abrindo crédito para todo mundo, para comprar carro, para comprar casa, para comprar tudo que você quiser. Cartão de crédito para todo mundo, né? E o padrão de vida no Brasil está subindo para que ele possa ser líder da nação latina, a nação número 6. Queridos, a nação número 5 está lá, ó. Rússia. Nação número 9, estão vendo aqui? África Central, número 9. Número 7, estão vendo a nação número 7 aqui? Essa nação número 7 está sendo formada nestes últimos meses, está em formação. Como é que eles formam essas supernações? Guerras são planejadas. O que está acontecendo nessa região? Vocês estão enxergando a região roxa ali? Lilás? Essa nação número 7. O que está acontecendo nessa região agora nestes últimos meses? Revolução. Governos que estão lá 30 anos em paz. Agora, de repente, o Egito se revoltou. Do nada? Ou existem forças secretas agitando a revolução por trás? Vocês acham que o povão se reúne sozinho? Vocês acham que não existe dinheiro por trás instigando a rebelião contra o... Se está lá 30 anos, por que tem que ser agora? E não é só o Egito. Depois do Egito veio o quê? Líbia, Iêmen, Arábia Saudita, Irã. Queridos, a nação número 7 está em formação agora. Derrubando governos que não se enquadram dentro da nova ordem mundial. Dentro da nova ordem mundial não podem existir governos ditatoriais, igreja e Estado unidos como no mundo árabe, no Muslim. Por quê? São países fechados, sem liberdade. Mas se a profecia diz que o evangelho do reino vai ser pregado em todo o mundo, como poderia ser pregado nesses países onde o islamismo prevalece e que o governo proíbe a pregação do evangelho? Então os governos estão sendo derrubados. Para que o evangelho seja pregado no mundo todo e que essas nações que têm governos ditatoriais sejam governos democráticos. E os países que não têm banco central, seja implantado o banco central nesses países. A Líbia, o Muammar Gaddafi, vai cair mesmo. Ou vivo ou morto, mas ele vai sair. Assim como os outros, assim como Saddam Hussein, irmãos. Saddam Hussein, os Estados Unidos invadiu o Iraque não porque ama o povo do Iraque, ele ama o petróleo do Iraque. E porque eles queriam ter o controle econômico do Iraque. E não tinha banco central lá. Então, em 2004, na guerra, eles implantaram o banco central do Iraque. O Afeganistão também não tinha banco central. Em 2004, na guerra, implantaram o banco central no Afeganistão. Existem 5 países que ainda não têm banco central no mundo. Vejam aí, as 10 supernações. A União Norte-Americana, formada em 1993, está em processo ainda, mas já foi votado pelo Congresso. União Europeia, 1993, 27 países. Japão, Austrália, número 4, África do Sul, 5, leste europeu, incluindo a Rússia, 6, Unasur. Não é Unasul, não, é Unasur mesmo. É aí, envolvendo toda a América Latina, que são 12 países. Número 7, norte da África e Oriente Médio. Número 8, África tropical. Número 9, sul e sudeste da Ásia. Número 10, a China. Alguém pode dizer, pastor, mas a China é comunista.
A China, o governo é comunista, mas o sistema econômico é fascista. Existem 3 sistemas de governo no mundo famosos, irmãos. Um é o capitalismo, o outro é comunismo e outro é fascismo. Qual é o sistema econômico do Japão? Ficou difícil agora, né? Porque agora estou falando do país de vocês. Não é comunista, não é capitalista, é fascista. Os governos, a China é fascista. O que é um governo fascista? Governo fascista, um sistema econômico fascista é onde existe Banco Central, controlado pelo Federal Reserve Bank dos Estados Unidos, controla todos os bancos centrais do mundo. E, queridos, no fascismo, aliás, no comunismo, o governo controla tudo, não existe empresa, não existe nada privado, empresas privadas, no comunismo. Isso não foi para frente na Rússia, faliu. No capitalismo, o governo não manda em nada, os empresários é que mandam em tudo. Produção, preço, mercado, tudo aberto. Faliu também. Em 2008, o governo americano deixou de existir como governo capitalista. Quando é que foi a morte do capitalismo americano? 2008. De 2008 para cá, o sistema econômico dos Estados Unidos não é capitalismo e não é comunista, é fascista, porque o governo americano, o presidente dos Estados Unidos, manda no CEO, no executivo da Ford, da GM. Ele tira, ele põe, ele controla agora o mercado de ações, Wall Street. Agora, queridos, o governo americano ele possui bancos, agora ele possui a maior agência de seguro do mundo, AIG, já ouviram falar? AIG é propriedade de quem? Do governo dos Estados Unidos. Isso não é comunismo, isso não é capitalismo, isso é fascismo, porque o fascismo é uma parceria entre os empresários, não é? Continua existindo, mas quem controla é o governo. Como funciona a China. Mas para isso funcionar tem que ter banco central. E o Banco Central é controlado pelo Federal Reserve Bank dos Estados Unidos. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Apocalipse 17:12. Estão percebendo que os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, de Daniel capítulo 2, e as 10 supernações que estão em Apocalipse 17, verso 12, estão falando dos dias da volta de Jesus, da implantação da nova ordem mundial. Vamos ler de novo. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino. Por que são 10 reis que ainda não receberam o reino? Porque os reinos ainda não existiam. Os reinos estão sendo formados agora. Por isso são 10 reis que ainda não receberam o reino. Mas quando essas 10 supernações forem estabelecidas, consolidadas, o que os 10 reis, representando as 10 supernações, farão? Vão passar ao seu poder e autoridade para que a besta reine sobre tudo e sobre todos. Os 10 reis, representando as 10 supernações, vão se curvar diante do poder do Vaticano, o poder papal, para que ele reine sobre tudo e sobre todos. E haverá uma nova supremacia papal. Assim como houve uma supremacia papal na Idade Média, de 538 até 1798, por 1260 anos, agora haverá uma nova supremacia papal, curta no tempo do fim agora. Anunciado em Apocalipse 13, verso 5, quando a ferida mortal foi curada, então novamente o poder papal dominou o mundo. Roma está lutando para recuperar a supremacia perdida. E ela vai ser recuperada quando as 10 supernações forem consolidadas. E os 10 líderes das 10 supernações reconhecerem o líder papal como líder do mundo. Aí temos, queridos, a estátua de Nabucodonosor. Agora, falamos sobre as 10 supernações e o governo mundial. Agora vamos falar sobre a economia mundial. A economia mundial funciona através do G8. Sabem o que é o G8? Grupo dos 8. Eles se reuniram no dia 10 de julho de 2009,
lá na Itália. Logo em seguida a esta reunião do G8, o Papa escreveu uma encíclica papal chamada A Caridade na Verdade, The Charity in Truth, Caridade na Verdade, no dia 8 de julho de 2009. Barack Obama participou do G8 e em seguida foi ao Vaticano para uma visita papal e recebeu das mãos do Papa o quê? Recebeu das mãos do Papa o presente. Qual o presente que o Papa Bento XVI deu para o Barack Obama nesta visita papal que ele fez em 2009? A encíclica papal, com uma capa bonita de couro, coisa chique, não é? Toda bonita, tudo escrito, coisa de capa de couro, mas dentro estava o quê? A encíclica papal. E o que é a encíclica papal? Esta, Caridade na Verdade, fala: nova ordem mundial, que o mundo precisa de um líder mundial na economia, para que não ocorram mais crises planejadas por eles mesmos. Eles criam o caos e depois mostram que há necessidade de alguém para controlar o mundo, para não acontecer a crise de novo. Queridos, quando a encíclica papal sugere que tem que existir um líder da economia mundial, esse líder da economia mundial, vocês já sabem de onde virá, para controlar a economia mundial. O G20, no dia 24 e 25 de setembro de 2009, se reuniu lá em Pensilvânia, nos Estados Unidos, e neste encontro de setembro de 2009, ficou estabelecido um Fórum Econômico Mundial. Fórum Econômico Mundial. No documento assinado por Barack Obama e todos os presidentes que estavam lá no grupo 20, no G20, o Brasil estava lá, Lula estava lá. Nesse documento, cada país que assinou ali, eles abriram mão da sua soberania econômica. O que é abrir mão da soberania econômica? Não é mais o país que dita as diretrizes econômicas. As diretrizes econômicas de cada país hoje é ditada pelo Fórum Econômico Mundial estabelecido no G20, em 2009, lá em Pensilvânia. É uma economia mundial. Isso é globalização econômica. É uma globalização de governo, é uma globalização econômica. Mas a economia mundial, queridos, ela precisa agir através dos bancos centrais. É governando os bancos centrais que eles governam o mundo. Quem é dono do dinheiro é dono de tudo. Os bancos centrais, o primeiro banco central criado no mundo foi o Banco da Inglaterra. Qual foi o primeiro banco central criado no mundo? Banco da Inglaterra. Quando foi criado o primeiro banco central? 1815. 1815, o Banco da Inglaterra se tornou o primeiro banco central. O que aconteceu em 1815? Os jesuítas, unidos com a família Rothschild. Família Rothschild, entra na internet, vão buscar, saber o que é Rothschild. Eles então dominaram o Banco da Inglaterra em 1815, no tempo da Guerra de Waterloo. Foi ali que eles conseguiram tomar posse do Banco da Inglaterra, através da mentira. Eles mentiram que Napoleão Bonaparte tinha ganho a guerra. E quando eles mentiram que Napoleão Bonaparte tinha ganho a guerra de Waterloo, a Bolsa de Valores de Londres caiu e as ações ficaram a precinho de banana. E quando todo mundo começou a vender as ações a preço de banana, a família Rothschild foi comprando tudo, comprando tudo, comprando tudo. Quando a notícia chegou de que Napoleão Bonaparte perdera a guerra e que quem dominava o mundo agora era a Inglaterra, porque ela ganhou, quem dominava a Europa agora era a Inglaterra, porque ela era vitoriosa na guerra, aí as ações subiram de novo, mas agora a família Rothschild já tinha o domínio do Banco da Inglaterra. Leia na internet sobre a história do primeiro Banco Central Mundial, Banco da Inglaterra, 1815, é uma parceria entre os jesuítas do Vaticano e a família Rothschild para dominar o mundo através do dinheiro.
Uma vez implantado o Banco Central da Inglaterra, eles começaram então a implantar bancos centrais em todos os países. Se você entrar na internet, você coloca lá lista de bancos centrais. Então aparecem todos os países com o seu banco central e o ano em que foi fundado. Você descobre o ano em que cada país criou o seu banco central. Vocês vão perceber que os bancos centrais foram implantados no mundo através de guerras. Morte do presidente, ou quando o presidente traiu o seu próprio país, quando aconteceu em 1913 com Woodrow Wilson, que traiu os Estados Unidos. Até 1913, quem imprimia o dinheiro dos Estados Unidos era o próprio governo americano. Assim como no Brasil, até 1964, quem imprimia o dinheiro no Brasil era a Casa da Moeda, era do governo. Mas de 1913 para frente, nos Estados Unidos, o Federal Reserve Bank passou a imprimir o dinheiro do país e a emprestar a juros para o governo. Só que o Federal Reserve Bank é um banco privado, independente. Todos os bancos centrais do mundo são bancos independentes. O Banco Central do Brasil não é do Brasil. O Banco Central da Inglaterra não é da Inglaterra. O Banco Central do Japão não é do Japão. São bancos privados, bancos independentes, que imprimem o dinheiro do país e emprestam para o governo a juros. O governo americano deve para o Federal Reserve Bank 13 trilhões de dólares. 13 trilhões de dólares. É uma dívida impagável. O Brasil só deve 1 trilhão de dólares. Por isso, eles estão endividando o Brasil, para que o Brasil tenha que dever mais. Porque quanto mais o governo deve, mais obediente o governo é às direções do Banco Central. Tá certo? Por isso, agora, eles estão endividando o Brasil, como já endividaram os Estados Unidos. Queridos, os bancos centrais foram sendo estabelecidos no mundo através da família Rothschild. Só 5 países não têm banco central. O Irã não tem, mas vai ter. Através de guerra, através da morte do presidente, da deposição ou do impeachment, alguma coisa eles fazem, mas eles implantam o Banco Central. O que onde mais? Coreia do Norte, não tem, mas vai ter. Líbia ainda não tem, mas vai ter daqui uns dias. Conte nos dedos os dias que faltam para a implantação do Banco Central na Líbia. Sudão também não tem e Cuba também não tem, mas Fidel Castro já está morrendo, não é? E aí vai ter. O irmão dele, Raul, já disse que ele vai abrir a economia de Cuba para o capital estrangeiro. Pronto. Ele está dizendo o quê? Que vai ter Banco Central. Ele vai abrir a economia do país para que o Federal Reserve Bank invista dinheiro lá. Queridos, em 1949, foi implantado o Banco Central do Japão, depois da guerra de 1945, da bomba de Nagasaki e Hiroshima. No Brasil, o Banco Central foi estabelecido em 1964. Se você entrar na internet, descubra o que aconteceu no Brasil em 1964. A revolução. Por que o Banco Central é implantado com revolução e com guerra? Porque é alguém tomando posse do país. Alguém sendo dono do país, alguém de fora, uma empresa privada, um banco privado independente, se tornando dono do país. Imprimindo o próprio dinheiro do país. O que Jânio Quadros fez em 1963? Quando ele renunciou, ele disse o que eu renuncio, por quê? Por que Jânio Quadros renunciou ao governo, ser presidente dos Estados do Brasil? Por quê? Vocês se lembram? Quem tem mais idade, qual é a razão que ele deu? Forças ocultas. Essa foi a expressão que ele usou. Por forças ocultas. Que forças ocultas eram estas? Em 1964, fundaram o Banco Central. O que eu estou falando para você, meu querido irmão, são fatos, não são coisas inventadas. São provas para mostrar como a nova ordem mundial está sendo implantada através de um governo mundial, através de uma economia mundial. Agora, através também de uma religião mundial, o ecumenismo religioso, evangélicos e católicos juntos. Esse foi um documento assinado em 1994.
1994 assinaram esse documento colocando católicos e evangélicos juntos para o domínio, para a evangelização do mundo. Agora, em 2006, Christian Church Together. Igrejas cristãs juntas, unidas. 2006, assinaram lá na cidade de Atlanta. Houve um concílio, houve um retiro espiritual lá na cidade de Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos, num retiro jesuíta. As coisas são feitas descaradamente assim. Eles não estão escondendo nada. Onde é que foi assinado este documento? Num retiro jesuíta de Atlanta. E nesse retiro eles assinaram que todas estas igrejas, são dezenas de igrejas que são chamadas Christian Church Together, com um total de 100 milhões de membros, passam a fazer parte, formar uma só igreja. As igrejas continuam tendo seus prédios individualmente, as igrejas continuam com seus nomes individualmente, mas na realidade elas fazem parte de uma só igreja. Elas estão unidas na santificação do domingo e estão unidas na imortalidade da alma. Unidas em 2 pontos de doutrinas comuns: santificação do domingo e imortalidade da alma. O ecumenismo religioso leva o mundo todo aos pés do Vaticano. Esta é a mais linda e famosa igreja evangélica dos Estados Unidos, lá na Califórnia, igreja da Cristal, Catedral de Cristal. Aliás, já está em falência, né? Porque devem tanto, né? Está em falência. Mas, queridos, o fundador e construtor desta igreja é o pastor Robert Schuller. Robert Schuller é um dos mais famosos pastores dos Estados Unidos, como ele é mentor de Billy Graham. Billy Graham disse, ele é o meu mentor, meu, não é, espiritual. 33º grau da maçonaria, Robert Schuller. Billy Graham também é maçom. Como é que os líderes, os mais famosos líderes evangélicos dos Estados Unidos, como é que eles podem ser líderes evangélicos e maçons? Como? Como é que eles podem adorar 2 deuses? Como é que Billy Graham se tornou o maior evangelista do mundo adorando Lúcifer, adorando Satanás? A única igreja evangélica que aceita a maçonaria é a Igreja Batista do Sul. Tem a Igreja Batista do Norte e a Igreja Batista do Sul, que é a maior, a do Sul. E Billy Graham faz parte da do Sul, ali em Carolina do Norte, Carolina do Sul. A sede mundial é na Virgínia. Queridos, eles aceitam a maçonaria. Mas, queridos, esse líder, pastor Robert Schuller, quando estava construindo essa catedral de cristal, ele foi fazer uma visita ao Vaticano. Vejam o que este líder evangélico falou. É tempo dos protestantes virem ao pastor, o Papa, e dizerem: o que devemos fazer para voltar para o lar? Os principais líderes evangélicos dos Estados Unidos estão levando suas igrejas para o Vaticano. A igreja mãe manda, as igrejas filhas obedecem. Ela manda guardar o domingo, todas as filhas obedecem. Mas quando Deus manda guardar o sábado, o seu povo obedece. A igreja remanescente obedece. Existe um povo na terra que não se submete aos mandamentos dos homens. Existe um povo na terra que não se curva diante do líder papal, mas se curva unicamente diante de Deus, Criador dos céus e da terra. Poucos sabem, diz no livro Grande Conflito, página 581, poucos sabem os protestantes dos que estão fazendo ao se proporem aceitar o auxílio de Roma na obra de exaltação do domingo. Roma está visando restabelecer o seu poder para recuperar a supremacia perdida. O que Deus fala no livro Grande Conflito? Roma está tentando recuperar o quê? A supremacia perdida. Quando é que eles perderam essa supremacia? Quando? Hein? Quando é que Roma perdeu a supremacia de 1260 anos sobre o mundo? 1798.
Perderam a supremacia. Eles reinaram sobre o mundo por 1260 anos. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Daniel 7:25. Mas perderam a supremacia. Quando é que eles começaram a recuperar a supremacia perdida, irmãos? 1929. Em 1929, com a assinatura do Tratado de Latrão, criando o Estado do Vaticano, começou a cura da ferida mortal, começou a recuperação da supremacia perdida. Só que esta supremacia perdida ainda não aconteceu, porque está em processo. Quando é que Roma Papal vai recuperar totalmente a supremacia perdida? Quando for implantado o decreto dominical e todas as 10 supernações se curvarem, santificando o domingo como um dia sagrado, obrigatoriamente. Queridos, isso é o que a profecia ensina. A Bíblia diz em Apocalipse 13, verso 15 a 17. Leiam comigo. E faz que a todos, leiam comigo, e grandes, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Vai chegar o tempo em que ninguém vai poder comprar nem vender, senão aqueles que santificam o domingo. Deus tem um selo chamado selo do Deus vivo, que é o sábado. O anticristo tem um selo chamado selo do anticristo, o sinal da besta, que é o domingo. O selo de Deus é um dia, o selo do anticristo é um dia. O selo de Deus está na lei chamada 10 mandamentos, o selo do anticristo está numa lei chamada os 10 mandamentos, mas não da Bíblia, os 10 mandamentos do catecismo romano. Roma tem um catecismo chamado, e ali no catecismo tem a lei dos 10 mandamentos. Só que em vez de falar, lembra-te do dia do sábado para o santificar, lá nos 10 mandamentos do catecismo diz simplesmente, guardar domingos e festas. Está muito claro isso, meu querido irmão. Está muito claro que a lei de Deus está sendo imitada pela lei do Vaticano. 10 mandamentos, 10 mandamentos. Um dia santo, um dia santo. Sinal de Deus, sinal do anticristo. Você decide a quem você quer obedecer. Você decide que sinal você vai receber. Se o selo do Deus vivo ou o sinal do anticristo. Você decide se você quer ir para o céu ou para o lago de fogo e enxofre. Porque aqueles que receberem o sinal da besta, para onde irão? Apocalipse capítulo 13, abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 13, ou melhor, capítulo 14. Abra sua Bíblia no capítulo 14 de Apocalipse. Veja o que vai acontecer. Capítulo 14 de Apocalipse e o verso 9 em diante. Capítulo 14 de Apocalipse, verso 9 em diante. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o quê? O sinal. O mundo vai receber o sinal do anticristo. Mas todos que receberem o sinal do anticristo, o que vai acontecer com eles? Verso 10. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Eu não quero receber o sinal da besta. Eu não quero ser atormentado com fogo e enxofre. Portanto, eu adoro a Deus e obedeço os mandamentos de Deus, porque Ele é o meu Pai, Ele é o meu Criador. Eu fui feito à imagem e semelhança dEle. Jesus é o meu Salvador. Eu não quero saber nada dos mandamentos dos homens. Por isso, meu querido, aqui está um desafio e um apelo para você. A quem você vai adorar? A quem você vai servir? Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei. Sabem que dentro de pouco tempo guardar o sábado vai ser ilegal? Hoje, muitos que guardam o sábado perdem o emprego porque guardam o sábado. Mas vai chegar um momento em que você não vai só perder o emprego, você vai ser taxado, rotulado como ilegal, porque está guardando um dia ilegal de guarda. Você vai perder a liberdade de guardar o sábado. E quando eles tirarem a liberdade de nós guardarmos o dia do Senhor, o que nós vamos fazer? Deus vai entender. Não é isso que muitos falam?
Muitos que não devolvem um dízimo dizem assim, Deus entende, Ele sabe das dívidas que eu tenho, Ele sabe que eu tenho que comprar coisa para os meus filhos, Deus vai entender. Deus não entende essas coisas, irmãos. Deus não entende. Para salvar você, Ele deu o Filho dele na cruz. E Ele quer de você obediência. É difícil obedecer a alguém que morreu por mim, para me salvar? É difícil? Não. Amor com amor se paga, meu irmão. Não pense que Jesus morreu na cruz por nada. Jesus morreu na cruz para se tornar Senhor da sua vida. Jesus é Salvador e Senhor da nossa vida. É isso. Ele não aceita outra coisa. Não aceita. Jesus, Ele morreu e ressuscitou para ser Salvador e Senhor meu, seu. Ele dá as ordens, eu só obedeço. E Ele disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O mundo está dividido entre dois grupos. Os que obedecem os mandamentos dos homens por medo de perseguição, por medo de perder o trabalho, por medo disso ou daquilo. Mas existe um outro grupo que obedece os mandamentos de Deus, mesmo colocando a vida em risco. Os mártires morreram porque foram fiéis a Jesus. Jesus morreu porque foi fiel ao Pai. Fidelidade ao Pai. Deus não abandona você. Não abandona você. O Deus que pede para você obedecer, também dá poder para você obedecer. Também manda os anjos e manda o Espírito Santo para confortar o seu coração na hora difícil. Na hora difícil você não está sozinho, o Espírito Santo conforta, anima, levanta o que cai. Jesus defende você. Por pior que seja o seu pecado, Jesus defende você. Porque Ele já morreu por você. Cada pessoa que Jesus salva é um triunfo, produz alegria no céu. Meu querido, os filhos de Deus serão acusados de deslealdade para com o governo. Nas assembleias legislativas e tribunais de justiça, os observadores dos mandamentos serão caluniados e condenados. O sábado é o sinal do Deus vivo, assim como o domingo é o sinal do anticristo. Veja o que a Bíblia diz em Ezequiel 20, verso 12. Também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Deus tem um sinal, Deus tem um selo, e Ele sela você, Ele salva e sela. Ele salva você e sela você. E o selo do Deus vivo é o sábado. Lhes dei os meus sábados para servirem de sinal. Por isso, meu querido, o sinal do anticristo está na lei dos 10 mandamentos do catecismo. Lembra-te do dia do sábado, é o selo do Deus vivo. Guardar domingos e festas é o selo do anticristo. A quem você vai obedecer? A quem você vai obedecer? Deus está à procura de um povo, de filhos e filhas que se levantem em defesa dEle, em defesa da lei dEle, e mostre ao mundo que os mandamentos de Deus não são penosos, não são pesados, mas são agradáveis. Minha meditação, minha alegria é pensar na Tua lei, nos Teus mandamentos, Senhor. Você quer ser esse filho? Não tem como ser filho sem obedecer o pai, não. Filho é aquele que obedece o pai. Filho que não obedece o pai não é filho, coisa nenhuma. Deus só tem filhos e filhas obedientes. Mas e os que não são obedientes? Não são filhos. Não são filhos. Filho e filha de Deus são aqueles que abraçam a Jesus como Salvador e são o quê? Obedientes a Ele. O que Ele manda, eles fazem. A minha comida e a minha bebida é fazer o quê? A vontade do meu Pai. Esses são filhos de Deus. E Deus quer selar você com o selo do Deus vivo. Eu quero desafiar você a se colocar ao lado de Jesus. A pressão no mundo é grande. A perseguição vai vir. Mas você não está sozinho. Você está andando, mesmo andando pelo vale da sombra da morte, mas tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me
consolam. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém, irmãos? Eu sou feliz pelo Pai que eu tenho. Eu sou feliz pelo Salvador que eu tenho. Eu não preciso de outro Pai. Eu não preciso de outro Salvador. Estou feliz com Jesus e com os mandamentos de Jesus. Se você está feliz, ajoelhe-se comigo diante deste Pai e entregue-se a Ele. Se você está feliz com esse Pai, com esse Salvador, ajoelhe-se comigo neste momento, em oração. Pai Santo, querido Jesus, nos ajoelhamos na Tua presença, porque o Senhor primeiro entregou o Teu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. O Senhor o ressuscitou. Jesus subiu ao céu e disse: eu voltarei outra vez. Está bem próximo, querido Pai, a volta do Teu Filho Jesus Cristo. Nos alegramos porque a volta de Jesus está próxima. Nos alegramos em poder defender o nome do nosso Pai, o caráter do nosso Pai nesse mundo. Faze-nos obedientes aos Teus mandamentos, Pai. Dá-nos o poder do Espírito Santo para sermos obedientes, a sermos puros e mostrarmos diante do mundo que se dobra diante de mandamentos humanos. Ajuda-nos a mostrar diante do mundo que existe um remanescente na terra que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Derrama o Espírito Santo sobre nós. Levanta-nos quando cairmos, Pai. Não permita que a nossa mão se desprenda da mão de Jesus. Derrama o Espírito Santo sobre nós. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Senhor.